Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam não. Sabe, não é apenas sobre a dor de não ter nada para comer. É sobre a frustração que aqueles homens estavam vivenciando, porque não era só sobre escassez de alimento. Vocês precisam entender o contexto dessa história. Jesus havia acabado de morrer. Os discípulos que deixaram as suas redes e o seguiram porque ele havia prometido fazer deles pescadores de homens, havia morrido. E as esperanças deles estavam sepultadas. E para eles não restava nada além de voltar a fazer aquilo que eles sabiam fazer, que era pescar. Mas eles passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada. E é nesse contexto que Jesus se manifesta a eles. Esse que está escrito lá no livro de João, no capítulo 21, diz assim, o versículo 1, Jesus tornou a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar, e foi assim que ele se manifestou. Sabe, talvez no momento de maior fracasso, talvez no momento de frustração, talvez no momento de escassez, seja o cenário perfeito para que Jesus torne a manifestar-se para você. Já parou para pensar sobre isso? Só que Jesus não se manifesta, talvez, da forma como nós esperamos. Veja como ele se manifestou. Ele perguntou algo que ele já sabia a resposta. Às vezes Deus nos faz perguntas, não porque ele não sabe a resposta, não porque ele quer saber a resposta, mas para nos confrontar, para nos fazer pensar, para nos ajudar a reconhecer a nossa verdadeira condição. E o verso 6, então disse, lançai a rede à direita e achareis. E assim fizerem, já não podiam puxar de tão grande que era a quantidade. Lindo, não é? Mas não terminam por aí. Continua dizendo assim, ao saltarem da terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Sabe, Jesus pergunta para os discípulos se eles tinham algo para comer, mas ele não precisava disso. Apesar dos discípulos não terem nada para comer, Jesus já havia suprido a necessidade deles e eles nem sequer sabiam, sabe? A maior necessidade dos discípulos não era de pães e de peixes. Era de ter a sua esperança e a sua fé renovada. Aquela fé do começo, que eles deixaram tudo e seguiram, precisava ser renovada. E é por isso que Jesus pergunta e é por isso que Deus faz novamente um novo milagre. Jesus já tinha os pães, Jesus já tinha os peixes. Não, para que mandar os discípulos continuarem pescando? Talvez eu esteja falando para alguém que já não tem mais esperança. Já tentou de tudo, alguém que já passou noites inteiras orando, tentando, buscando. Eu trabalho com mudança do estilo de vida. E quantas pessoas eu conheço que já tentaram tantas dietas e já tentaram isso e já tentaram aquilo e não conseguem, não saem do lugar? Não desista. Talvez esse momento de frustração é o momento em que Jesus quer se revelar novamente para você. Talvez a sua fome, a sua escassez, a sua frustração não seja financeira, não seja material, não seja uma fome de pão, não seja a fome de realização, seja uma fome emocional, seja uma fome, um fracasso espiritual. Você já tentou ser fiel, você já tentou ficar firme e não consegue. Jesus pode tornar a se manifestar para você também, tá? E essa história termina dizendo, Jesus lhes disse, trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. E disse-lhes, vinde e comei. Jesus já tinha tudo preparado. Sabe, quando Deus te pergunta algo, quando Ele te confronta com uma necessidade sua, com um fracasso seu, Ele já tem a resposta. Ele vai entrar com providência, mas antes dele te revelar toda a providência, você precisa cooperar com ele. Você precisa tentar novamente. Você precisa obedecer mais uma vez. E ao obedecer, olha que interessante.
Simão entrou no barco, arrastou a rede cheia de 153 grandes peixes. Incrível, não é? Eu deixo o final dessa história com você. Que você possa aplicar isso para a sua vida no momento oportuno, porque talvez você ainda não esteja passando por esse momento, mas essa hora vai chegar. Para mim já chegou algumas vezes. Talvez volte a acontecer. E que eu me recorde dessas palavras que eu estou compartilhando com você. E que você possa se recordar dessas palavras e aplicar para a sua vida no tempo oportuno. Que Deus te abençoe muitíssimo e que Ele possa se manifestar a você, confrontando você na sua real necessidade e suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.